Olá, queridos ouvintes, irmãos e amigos. Tudo bem com vocês? Hoje daremos prosseguimento ao livro Sentido da Vida. Iremos ver mais uma porção cujo tema é o perdão dos pecados por Deus. Nos episódios anteriores, vimos que o homem tem apenas duas posições para estar. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo. Vimos também que estar em Adão, ele tem sentença de morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E estar em Adão é estar em pecado. Isso está em Romanos 6, 23. Mas podemos estar na outra posição, que é Cristo. E Cristo, ele é vida. E o que ele quer dar ao homem, o que ele tem para oferecer para o homem, é essa vida e vida em abundância. E só que tem um detalhe. Como é que o homem pode receber essa vida de Deus? Como é que essa vida chega até o homem? Como é que essa vida entra no seu interior? Então nós vamos ver que para receber essa vida tem alguns critérios, alguns requisitos. É preciso que algo ocorra em nosso viver, que algo seja mudado em nosso viver. Para que essa vida venha até nós, nós precisamos passar pela experiência de ter os nossos pecados perdoados por Deus. Se nós não tivermos o perdão dos pecados, nós não teremos base para receber essa vida. Porque essa vida ela só vem até nós se nós tivermos a base para recebê-la, que é ter os nossos pecados perdoados. Mas como é que acontece esse perdão dos pecados? Como é que é feito isso? Bom, quando nós pecamos em Adão, não foi algo simples. Foi algo que deixou um grande problema ser resolvido. Pecamos não só contra a nossa pessoa, contra as pessoas que nos cercam, mas ofendemos principalmente a Deus. E essa ofensa tem que ser reparada. Então foi algo grande, não foi algo tão simples assim. Foi algo que o Senhor não pode, que Deus não pode ignorar, simplesmente ignorar essa questão dos nossos pecados. Ele não pode tratá-los de forma leviana. Ele não pode fazer vista grossa para isso. Mas pelo contrário, Deus tem uma maneira própria, Ele tem o seu próprio procedimento de lidar com essa situação. Como que Deus faz isso? Por meio da sua justiça. Ele olha o nosso pecado por meio da sua justiça, porque Deus é um Deus santo, é um Deus justo, e como tal, Ele tem um juízo sobre o que ocorreu conosco. E o juízo dele é segundo o seu procedimento, que é santo e justo. Então, se nós cometemos algo grave contra o nosso Deus, também precisa de algo muito sério para esse pecado ser julgado. E nós, toda a humanidade, estamos debaixo desse julgamento de Deus. Lá em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores, todos, sem distinção, sem exceção. Vindo de Adão, todos já vieram pecadores, nós já nascemos com o pecado em nós. E Deus quer resolver essa questão. Só que para resolver, Ele o faz segundo a sua maneira, que é por meio da sua justiça. E qual que é essa justiça de Deus? Qual que é o juízo sobre nós pecadores? Bom, lá em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, sem morte, sem sangue derramado, nós não podemos ter nossos pecados perdoados. Agora vamos imaginar a seguinte cena. Imagine se nós podemos, seres humanos como somos, nos oferecer para resgatar essa dívida com Deus, para resolver esse problema tão grande. Não podemos. Mesmo que nós nos ofereçamos a nossa vida, que o nosso sangue seja vertido, não vai ter solução para Deus. Porque Deus, na verdade, Ele deseja ainda ter o homem para dispensar a sua vida. E se todos nós passássemos pela morte, o que iria acontecer? Não existiria um ser humano mais diante dessa terra, nessa face da terra, e seria extinto todo ser humano, porque todos pecaram. Por isso que a palavra fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não foi essa a solução para resolver a questão dos nossos pecados. Então o que aconteceu? Quem foi a pessoa qualificada? Quem pôde vir e resolver essa situação por nós? Quem pôde se dar em resgate por essa situação pecaminosa? Quem? Jesus, o Filho de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por meio dele foi que a nossa situação foi resolvida.
Ele veio à terra, teve o viver humano, aqui sofreu muito por cada homem e aqui ele morreu. Mas em sua morte tão sofrida, um alto preço ele pagou, mas foi com a sua morte que ele pôde novamente restabelecer essa ponte entre nós e Deus. Porque foi por meio da sua morte que nós hoje podemos ter os nossos pecados perdoados. Porque lá na cruz ele carregou os pecados da humanidade inteira. Toda a humanidade é pecadora e todos os pecados foram lançados sobre o Senhor. Vamos até ver isso aqui na passagem aqui de 1 Pedro 2:24, que fala o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E no 3:18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui nós vemos que de fato na cruz o Senhor levou sobre si toda a humanidade pecadora. Todos os pecados foram depositados nele. Ele, uma pessoa sem pecado, filho de Deus sem pecado, carregou o pecado de toda a humanidade. E realmente, é só ele que podia cumprir os justos requisitos de Deus, que era exatamente o derramamento de sangue. Nós não podíamos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que ele o fez. E por meio disso, hoje nós podemos desfrutar de ter os nossos pecados perdoados por Deus. Jesus Cristo, ele providenciou esse resgate que nós não podíamos fazer. Ele pagou uma dívida altíssima que nós tínhamos com Deus, que nós não poderíamos pagar. Não temos condições, não tínhamos condições de pagar tão alta dívida para Deus. E, além do mais, na cruz, ele não só gerou para nós o perdão dos nossos pecados, como também ele nos justificou com Deus. Aquela inimizade, aquela dificuldade que havia entre nós e Deus foi resolvida na cruz. Porque ele fez o juízo de Deus por meio de nós. Ele executou o juízo de Deus. Nós é que deveríamos morrer, verter o nosso sangue. Mas Jesus foi à cruz, verteu seu sangue, morreu por nós, nós pecadores, para cumprir o juízo de Deus sobre nós. Porque a sentença de Deus sobre o pecador era morrer. E Jesus foi na cruz e cumpriu isso por nós. E hoje nós temos livre acesso ao Pai por causa disso. Podemos nos achegar novamente a Deus. E como fazer isso? Se hoje, graças a Deus, já foi resolvido o problema, alguém já pagou a dívida com o Pai. Antes Deus, credor, e na experiência de Jesus, ele se tornou pagador. Ele pagou essa dívida por nós. Hoje estamos quites com Deus. Mas e agora? Como nos achegar a esse Deus? Como? Se o caminho já está aberto, já foi aberto pela morte de Jesus. Vamos ver em João 14:6. Vamos ver o que diz aqui nessa passagem a esse respeito. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então como? Como agora desfrutar de perdão de pecados, desfrutar da nova vida, nos achegar a Deus? Por meio de Jesus, seu Filho. Aqui fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, hoje, podemos nos achegar novamente a Deus por meio do Filho. Mas como fazer isso? Crendo. Crendo em Jesus, crendo em toda a obra que Ele executou na cruz por nós, crendo em sua redenção, que ele fez por meio de cada um de nós, aliás, fez por meio não, por nós, ele fez por nós, ele cumpriu toda a redenção por nós. Nós é que por meio dele podemos nos achegar novamente a Deus. Então, o passo é o quê? Receber a luz de Deus, perceber a nossa condição pecaminosa e reconhecer que de fato somos pecadores e que de fato precisamos de perdão dos nossos pecados. E que hoje o caminho já foi aberto. A cruz do Senhor foi esse caminho. O sangue derramado de Cristo na cruz é a base para novamente nos achegarmos a Deus. Quanto a nós hoje, é só reconhecer a nossa condição e crer em Jesus. Receber a luz para reconhecer, que sem luz a gente nem consegue. Mas reconhecer
e nos achegar a Deus por meio de Jesus, crendo em Jesus, crendo na sua obra na cruz e invocando o nome do Senhor, que é o que nos faz receber esse Jesus para dentro de nós. Porque o desejo dele é esse, de Deus é esse, que nós não apenas recebamos Jesus no nosso espírito, como também possamos viver por essa vida. Então, hoje o véu foi rasgado, o Senhor consumou tudo na cruz por nós, e nós podemos entrar nesse novo caminho e ter perdão dos pecados e receber essa nova vida para realmente mudar toda a constituição de Adão e nos colocar na caixa de Cristo. Amado ouvinte, se você ainda não teve essa experiência maravilhosa da salvação, eu o convido agora mesmo a fazer essa migração de Adão para Cristo, porque somente em Cristo nós podemos desfrutar da vida dele e de todas as riquezas que ele tem para cada um de seus filhos. Se você gostou desse vídeo, você dê um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você deseja continuar recebendo notificações, não só em relação a esse livro que nós estamos vendo, mas quanto a toda a programação do canal, clique no sininho e aguarde, porque tem muita coisa boa vindo aí. Que Deus te abençoe e que Ele possa colocar essa vida maravilhosa dentro de você e que você possa viver nessa nova vida, que com certeza vai ser a maior alegria que você vai ter. Amém.